Tem como uma pessoa ter duas paixões em sua vida? Pois eu estou apaixonado por One Piece e também apaixonado pela Crunchyroll que tá apoiando esse vídeo. Eu tenho uma missão pra vocês, tripulação, pra gente fortalecer juntos a indústria dos animes, assistindo o anime de forma oficial e com qualidade na Crunchyroll. Véi, tu pode assistir no PC, no celular, no tablet, nos videogames, no Chromecast, onde tu quiser, véi. E sempre que chega a temporada nova, a Crunchyroll vem com os melhores animes. Se tu virar Premium, ou seja, se tu assinar a Crunchyroll, tu pode assistir o episódio uma hora depois que ele saiu no Japão. Diga aí que coisa linda, véi. Tem anime dublado em português, que eu sei que vocês já sabem, mas nunca é demais a gente reiterar. E os animes estão tudo em Full HD. E aí na descrição tem o link para vocês testarem o Premium da Crunchyroll durante 14 dias de graça! Eu, se fosse tu, ia lá. E que capítulo foi esse, tripulação do Oblum? Meu Deus do céu! Era tudo que eu queria! O tempo passou. O segundo ato acabou. Faltou um dia, meu irmão. A guerra vai começar a qualquer momento agora. E o Zoro aprendendo o Ryuou usando a Ema como um catalisador, o Ruffy dominando também, a narração do Oda, os bainhas vermelhas caminhando no deserto de Udon, indo pro Porto Lagarto. Eu estou louco! Eu estou gritando! Vamos analisar esse capítulo e vamos agora! Lembrar de seguir o Oblum no Instagram e no Twitter. Já vai dando um like, usando o seu Ryuou aí no vídeo e também se inscreve no canal para mais vídeos de One Piece. Essa é a análise aprofundada do capítulo. Temos a primeira leitura. Também temos análise aprofundada do anime, vídeo de previsões, perguntas e respostas, teorias. Tem vários vídeos extras aqui também sobre o One Piece. E também o One Piece Stampede resumido em 17 minutos pra vocês, hein? Olha só, o nome do capítulo 955 é Ema. É a espada que já tá com o Zoro. E a gente tava fazendo aquelas previsões, né? Eu que puxei todo mundo pra imaginar o cenário em que o Zoro e o Kid iriam invadir o castelo do Shogun Orochi. Mas não, o tempo passou e o Zoro tava treinando. Do Kid a gente nem sabe o que aconteceu. Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. Acho que o Kid, os piratas Kid, vão invadir Onigashima para se juntar aos aliados, aos samurais, minks, os piratas, aos Mugiwaras, né? Na Grande Guerra. E temos a sexta capa dos piratas Fire Tank, a capinha do Capone, ó. Vamos pegar suprimentos naquela ilha ali. Os caras estão em Dressrosa, velho. Que emoção. Se bem que Dressrosa é um arco relativamente recente, a gente já teve a reaparição de alguns personagens tipo Kyrus e Rebecca indo pra Reverie, o Rei Riku. Então, tava tranquilo, mas sempre bom ver Dressrosa, né? A gente passou 100 capítulos só nesse arco, que teve o tamanho de uma saga, né? Eu gosto sempre de relembrar. Dressrosa é um arco com 100 capítulos e o East Blue é a primeira grande saga com vários arcos. E o East Blue inteiro tem 100 capítulos também. Agora vamos dar uma estudada no caminho do Capone. Ele foi até o Red Line, opa, Reverie tá fortemente protegido isso aqui, não vai dar pra passar. Então ele voltou um pouco pra ir pra Dressrosa pegar suprimentos. Afinal, os dias de viagem aumentaram, já que ele teve essa dificuldade aí na Red Line. Então, de Dressrosa ele vai pra onde? Como é que ele vai escalar a Red Line ou ir pra Ilha dos Homens Peixes? Será que tem alguma tribo ali por cima na Red Line? Além de Marijoa? Como é que o Capone vai fazer pra chegar em Thriller Bark? No caso, Triângulo de Flórien, que é o local específico que ele tá procurando. Sim, galera, gostaria de lembrar que nesse domingo, dia 15 de setembro, eu estarei no HQPB, no domingão, desde de manhãzinha, hein? Vamos lá prestigiar o Oblum, se abraçar, tirar foto. E lembra que amanhã, sexta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, teremos live comentando esse capítulo, viu? No começo do capítulo, temos um flashback recente em que a Hiyori mostra porque ela não foi com o Kawamatsu. Ela diz que emoções são proibidas antes de uma guerra. Então, é meio que pra narrativa, né? Não rolar o encontro Momonosuke e Hiyori agora. Então ela decide ficar ali no cemitério. Ela ficou basicamente em Ringo, né?
E aí vamos pra Kuri, mais precisamente na Vila Amigasa, onde todos estão chorando, porque esse flashback recente é contado pra galera pela voz do Kawamatsu. A galera comemora, pô, a Hiyori tá viva. E é bem importante a gente saber que o Kawamatsu deixou a Hiyori a salvo. Será que o Kawamatsu ficou tranquilo porque deixou ela com Onimaru e esse encontro ficou em off-screen? E veremos depois a Onimaru protegendo a Hiyori, como a raposinha sempre fez com os túmulos, porque a gente viu no final desse capítulo que o Shogun tá sacando qual é a localização da Hiyori. Ela tá no cemitério ao nordeste de Wano, Ringo. Então o Shogun de Wano pode mandar a gente pra lá, e aí Onimaru protege. Ou então o Shogun pode mandar o Kiyoshiro, que pode ser brother da Hiyori, e aí tá tudo tranquilo, né? Bom, o Momonosuke, ele vai lembrando das voadoras que a Hiyori pequenininha dava nele, velho. Ela dava umas voadoras de 2 pés. É o Rino Schneider! Olha aí, o Ruffy deve ter aprendido com a Hiyori. Sacanagem, velho. E aí ele fica lá pensando, caramba, velho, a voadora dela, 18 anos mais velha que eu, deve doer, viu? Muito legal a preocupação do Momonosuke, tipo, ele tá mais preocupado com a voadora do que emocionado que a irmã tá viva, tá ligado? Bem engraçado. E aí o Sanji, ele começa a babar o Momonosuke. Ei! Aquela beldade que tava com o Zoro é a tua irmã? Ô, Momonosuke, vem cá, cara. Muito bom, o Sanji é ridículo, velho. Daí vemos uma sequência bem interessante focada no Hitetsu. Primeiro, a Kikunojo chega aí com a Nidai Kitetsu. Ela disse que tava lá em Udon, ou seja, o Ruffy, por mais que tenha jogado a bainha, ele pegou a bainha de volta. Ele tava com a Nidai Kitetsu no momento que ele enfrentou o Kaido, e quando ele levou aquele One Hit KO da tabocada, ei, mano, velho, que tipo de rei tu quer ser? Aí, o Ruffy não perdeu a espada coisa nenhuma. Foi levada como, tipo, pertences daquele prisioneiro pra Udon. E aí a Kikunojo recuperou e entrega pro Hitetsu. É bem engraçado, né? Que o Hitetsu fala, ele pegou sem permissão. Sacanagem, velho. O Ruffy realmente não quis nem saber, pegou a espada. E aí o Tenguyama Hitetsu se apresenta como o ferreiro de Wano. Por 20 anos ele esperou pelo dia que entregaria aquelas espadas. Que massa! A Emma e a Ame no Habakiri estavam com o Hitetsu o tempo todo. Então eu fico me perguntando, se o Hitetsu colocou essa espera em xeque aqui, tipo, há 20 anos eu esperava entregar essas espadas, e ele disse que estava esperando por um certo homem. Será que esse homem era o Momonosuke? Tipo, o Hitetsu estava esperando chegar aí o homem Momonosuke, mas aí chegou o menino Momonosuke. Acho que o Oda poderia ter deixado isso mais claro, caso seja o Momonosuke realmente. Ou então ainda é uma outra pessoa que a gente não sabe. Vocês acham que é o Momonosuke ou é uma outra pessoa? Seria legal a gente já conversar sobre isso nos comentários, né? Mas bom, ambas as espadas estavam com o Hitetsu, né? A Ame no Habakiri seria a espada destinada ao Momonosuke, ela corta até os céus. E temos também a Emma, a espada destinada a Hiyori, que agora é do Zoro, e corta até o inferno. O Hitetsu diz que ambas estão no mesmo nível que a Shusui, mas ele diz isso mais porque as 3 estão no grupo das 21 grandes espadas, mas não estão no mesmo nível, porque a Shusui já é uma lâmina negra. E por mais que a Emma tenha essa característica de se vir como um catalisador para emanar o Ryuou do portador daquela espada, ela ainda não é uma lâmina negra. Mas com essa característica, meu Deus, eu acho que a Emma e a Shusui estão no mesmo nível, mas a Ame no Habakiri tá um nívelzinho abaixo aí em questão de característica mesmo. Mas as 3 pertencem a esse mesmo grupo das 21 grandes espadas. E o Momonosuke não quer a Ame no Habakiri, ele não se sente preparado. Veja o peso que uma espada tem, né? Poderia ser a arma que ele vai carregar na guerra. E a gente vê posteriormente, quando ele tá caminhando com a Shinobu e os outros bainhas vermelhas, né? Os 7 bainhas vermelhas que estão aí presentes, ele tá com a espada. Será a Ame no Habakiri? Acho que não. E o Zoro finalmente recebe a Emma. O Hitetsu diz que só o Oden conseguia usar a Emma. E por quê? Tenta cortar essa árvore aí, Zoro. O Zoro vai cortar a árvore, corta a ilha inteira, velho. É muito engraçado esse momento, a galera... Não, o quê? Claro, o Zoro é poderoso, mas isso também foi por conta
das características dessa espada, né? O braço do Zoro fica bem magrinho. Nesse momento opa! Seimei Kikan. Vocês lembram dessa técnica mais usada pelo Kumadori da CP9? O Robiruti tem um momento que ele até usa pra ficar na forma híbrida de leopardo, mais slim, pra poder ficar mais rápido e lutar com o Ruffy numa das etapas da luta. Mas o Seimei Kikan é uma técnica pertinente à CP9. E aí eu pensei, caramba, essa espada tá fazendo o Zoro emanar uma espécie de Seimei Kikan, mas não era isso, era o Ryuou. Saiu muita energia ali do Zoro ao ponto do braço ficar magrinho. Eu achei bem curioso a maneira gráfica que o Oda quis expressar isso, né? Mas o Zoro recupera. Ele tipo disputa com a espada, né? Ela tá sugando o hack dele, só que ele vai e fica com o braço fortão de novo. Opa! Ele tá domando a espada, mas ele fica cansado. E aí é importante termos 3 dias ainda, né, para a guerra. O Zoro treinou bastante durante esses 3 dias aí, e isso foi bem importante. E essa arma vai fazer toda a diferença, pô, porque ela força o usuário a liberar muito Ryuou. Então, treinar com a Ema é aprender Ryuou, mas ela é um catalisador. E eu queria até levantar uma questão aqui, né? Porque a Ema era a evolução que o Zoro precisava. E aí, vocês acham que ela se enquadra no mesmo espectro que a Raid Suit do Sanji? Porque algumas pessoas, alguns fãs do Sanji ficaram um tanto quanto tristes. Pô, o Sanji agora tá dependendo de uma roupa. Vocês acham que o Zoro tá dependendo da espada? Eu acho que no caso do Zoro é mais massa. Por quê? Porque aquela espada é a primeira espada que a gente vê com a característica dessa, né? Que você realmente fica mais poderoso se você é um baita de um espadachim. Você fica ainda mais poderoso usando ela, porque ela tem essa característica. Seria interessante vermos outras armas com características diversas, certo? Acho que a gente já poderia ter visto no decorrer da obra. Mas aí, pô, o Zoro, por conta dele mesmo e da relação com a espada, ele vai ficar mais forte. Mas ainda assim, se ele não tá usando a Ema, se ele aprende Ryuou e não usa a Ema, ele é mais fraco do que ele usando a Ema, saca? Por isso que eu fiquei pensando na Raid Suit do Sanji, mas aí eu quero trazer essa discussão também pros comentários. A gente vai ter muita coisa pra conversar aqui, velho. Vai passar dos 1000 comentários, facinho, esse vídeo. E aí, faltam 3 dias para a guerra. Daí a Robin manda um relatório. Ela descobriu que o bando do Kaido tem 20 mil homens. 20 mil homens, galera. E que o Shogun tem 10 mil homens. São 30 mil homens no total nessa guerra de Onigashima, de Wano, né, de uma maneira geral. Porque Onigashima é uma parte de Wano, como a gente pôde perceber naquele corte lateral da ilha, né? Então, mesmo tendo a planta da mansão do Kaido, os aliados estão se dirigindo ao território inimigo. Então os aliados estão numa completa desvantagem numérica e de terreno, como bem observado pelo Ashura Doji. E aí, ó, 4 mil pessoas foram recrutadas em Udon. E o relatório atual que o Kinemon tem é, velho, somos 4 mil, assim, arredondando, né? Porque são 4 mil minions, ainda tem os extras poderosos, tipo Luffy, Zoro, os Bainhas Vermelhas. Mas em questão dos minions, são 4 mil no time dos aliados versus 30 mil dos inimigos, pô. Então, só em batalha de minions, tá difícil demais. Eu nunca critiquei o decorrer de um ano, dizendo que estava fácil demais. Galera, tá bizarramente difícil, pô. E esses números, tipo 4 mil, 30 mil, me lembram muito Kingdom, aquele mangá sobre a unificação da China, que é uma das melhores coisas que eu já li. Leiam. Daí vamos pra Kuri, no Porto Itachi. A maioria desse capítulo, na verdade, acontece em Kuri. Tem um momentinho ali em Udon, mas é Vila Migasa, Porto Itachi e tal. O Frank tá obstinado na construção, na reparação dos navios, né? E ele, vamos levar 10 mil super pessoas. Só que tem um carpinteiro lá, mano, não vai nem tanta gente assim no navio. E o Frank, cala a boca! Porque o Frank diz, não, vamos pecar por excesso, velho. A gente sabe que tem 4 mil pessoas. Toda essa frota que tá sendo reparada pelo Frank vai poder levar 10 mil. Mas olha só, tem os 1000 do distrito de Hasetsu. Eu sei, o Kinemon tá meio que desistindo deles, não vai dar. São 4 mil, mas ó, se somar esses 1000 de Hasetsu, 5 mil. E ainda pode chegar a grande frota dos Mugiwaras. Mas aí cada um tem seu navio, né?
Bom, se o Franky quer pecar por excesso, levando assim, a capacidade máxima é 10 mil, será que poderemos ter 10 mil de aliados, galera? Porque olha só, 4 mil de Udon, sabemos que a Yakuza pegou mais umas 200 pessoas ali, certo? 4.200. Com os 1.000 de Hasetsu, 5.200. Faltam 4.800 para completar os 10 mil. Então, a gente viu que aquele recadinho do Yasuie reverberou na população. Tem gente lá, poxa, velho, é difícil demais derrotar Kaido, mas eu queria tanto que rolasse. Imagina se essa galera deixa as ferramentas pra lá, de mineração, e dane-se, velho, vamos pro naviozinho, porque se a gente conseguir derrotar um soldadinho do bando de Kaido, a gente já fez a diferença. Isso aí é que é o coletivo unificado contra as injustiças, velho. E aí talvez esses civis façam número, né? Eu sei que na reunião dos Bainhas Vermelhas, o Kinemon, a Shura Doji, eles falaram em não envolver os civis. Mas os civis também vão querer lutar porque isso é o futuro de Wano, pô. Então qualquer pessoa vai fazer uma diferença. Daí vamos pra Udon, mais precisamente na mina dos prisioneiros. Na verdade é o único lugar que foi mostrado de Udon, né? Eu acho que o Oda ele é muito inteligente na maneira como ele desenvolve o tamanho do país, mas ele mostra cenários específicos. O templo de Enma em Hakumai, o cemitério ao nordeste de Wano, em Ringo, são os pontos turísticos na nossa visão de leitor, né? São os pontos de interesse. O Oda é muito bom em fazer isso. Então o Ruffy tá treinando o Ryuou, ainda dizendo, pô, não é o bastante. Eu achei um pouco estranho porque na tradução, tanto em inglês quanto em português, estava lá King Kong Gun e o braço do Ruffy não tava gigantão. Será que ele diminuiu, só que manteve a pressão de um King Kong Gun no seu golpe? Mas bom, ele ainda tá dizendo que não tá suficiente, o vovô Ryo diz que ele tá mandando muita força bruta ainda, sendo que tem que ser uma transmissão de hack, né? E aí a gente vai pra Vila Migasa, em Kuri, de novo, onde o Zoro tá treinando com a Enma e o Momonosuke também tá treinando lá. Muito massa, né? Então ambos, o Ruffy e o Zoro, estão treinando o Ryuou. E aí o Momonosuke fala do grito Snatch. Pô, a Kikunojo proibiu de eu falar onde é que tu aprendeu isso, Zoro, juro. O Zoro disse, foi na vila que eu vivia, os mais velhos de lá falavam isso, eu acabei falando. E o Momonosuke, quê? Olha só, hein? O Oda fez questão de colocar mais um quadrinho com algumas falas para mostrar essa conexão do Zoro com o Wano. E ainda tem mais informações nesse mesmo capítulo sobre um ferreiro que foi pra lá, que fugiu de Wano, no caso, ilegalmente, há 50 anos. E aí, faltam 2 dias para a guerra! Daí vemos que os líderes das máfias de Wano recrutaram mais de 200 pessoas, né? São 4.200 agora, mais aqueles 1.000 da prisão de Hasetsu na capital das flores. Só que o Kinemon diz, pô, esses 1.000 que estão em Hasetsu são os mais fortes. Então, eles têm que fazer alguma coisa, galera. O Kinemon diz, pelas palavras do Kinemon, infelizmente parece que eles vão ter que ficar lá presos e não participar da grande guerra. Mas, velho, alguém faça algo, porque é uma baita soma. São minions mais poderosos que o normal. Vocês lembram do Douriki, do Fukurou? Que um humano normal com uma arma tem 10 de Douriki. Tem até uma piada que os Pandan tem 9, né? É muito fraco. E aí, olha só, é como se esses 4.200 tivessem 10, 12, 15. Eu acho que esse, ou mais, né? Só tô pegando um parâmetro para explicar como eu percebo o nível de força dessa galera que tá presa em Hasetsu. Bom, essa galera que tá presa em Hasetsu, eu acredito que deve ter um Douriki 50. Faz uma baita de uma diferença, velho. E a gente tá lidando com os minions do Kaido, esses 30 mil... É galera treinada, é piratão, visceral. A gente viu lá eles em Zou lutando com tudo, velho. Então é perigo extremo, velho. Eu não sei como o Kinemon... que não dá também, né, pra causar uma outra rebelião na capital das flores. É complicado, velho. E o Kinemon ainda fica querendo saber do LOL. E aí a Shinobu desdenha, pô. Quem se importa com aquele ali? Shinobu, ela fez a pior inimizade possível. Porque o LOL... ele deve ter ficado revoltado com a aliança de uma maneira geral por conta da Shinobu, já pensando, eu acho que esse bando aí dos Piratas Coração traíram a gente.
Aí o LOL até aponta pra ela, vai resolver as paradas dele. Desde aquele momento a gente não vê uma interação do LOL com os Mugiwaras. A gente viu o Beppo entregando o recadinho lá pra Nami e tal. Mas olha só as suspeitas do LOL no final. A gente vai falar sobre o LOL já já e falta um dia para a guerra. Daí vemos uma despedida entre o Kinemon e o Ruffy. Os Mugiwaras ficam ali em Amigasa, que vocês lembram que foi ali naquela prainha pertinho de Amigasa que ficou ancorado o Sunny. Então eles vão pegar o Sunny e ir para Onigashima. Então eles vão chegar, eles vão convergir, né? Mas aí se separam, porque os Bainhas Vermelhas, liderados pelo Kinemon, vão sair do Porto Lagarto em Udon. E aí eu fico pensando, com essa separação, será que algo pode impedir a ida dos Mugiwaras de pronto e eles se atrasarem pra ficar naquele clima, véi? Os piratas não vieram ajudar a gente, nem os Corazon, Piratas Hearts, né? Nem os Mugiwaras. E aí a galera de Wano, era pirata, enganaram a gente e tal, essa raça. E aí o Luffy chega um pouco depois, naquele momento de glória, né? E aí o Oda, ele começa a narrar o contexto de Wano. E a gente vai vendo mais prisioneiros, mais da população, de maneira geral, esperançosos, né? Ou seja, é por isso que eu tô dizendo que vão ser mais de 5.200 pessoas, já contando com a galera de Hasetsu, tá ligado? Então o Frank tinha razão em estar querendo pecar por excesso e não, vamos restaurar tudo pra transportar o limite máximo de 10.000 pessoas, né? E a gente vê que a galera tá se ligando no discurso de Yasuie. O Yasuie, pô, ele sabia, e isso ficou comprovado pela fala do Kinemon em alguns capítulos, que a habitante de Wano vai se ligar no que é aquele recado. Então, o Yasuie, por que ele não mandou um recado secreto de fato? Ele mandou um recado que qualquer pessoa pode interpretar, tanto é que tá na boca do povo. Ou seja, ele quis mostrar pro povo também que a rebelião vai rolar no dia do Festival do Fogo ali no Porto Lagarto. Ele não só quis comunicar para os aliados que estão se rebelando, é para todo mundo, para ver se acende, né? Se uma faísca rola e cria-se um incêndio. Foi assim que o Rayleigh se referiu à morte do Roger. Aquelas palavras dele de que tudo está lá, querem achar o One Piece? Vocês podem. Então aquilo foi uma faísca que liberou um incêndio no mundo conhecido como a Grande Era dos Piratas, né? E aí o tom de narração do Oda começa a adquirir um caráter épico, enquanto a gente vai vendo 7 dos 9 Bainhas Vermelhas caminhando ao lado da Shinobu e do Momonosuke. 20 anos se passaram, carregando o fardo de não terem conseguido se vingar pelo seu mestre. Eles atravessam as terras inóspitas como fantasmas. Vemos uma sequência de visita a túmulos ali no Monte Atamayama, né? Meio que se formou um cemitériozinho. Já tinha, né? Dos fantasmas de Wano, que a gente viu lá pelo capítulo 920. E aí a gente vê a Otoko indo visitar o túmulo do seu papai, Yasuie. Pô, muito triste, né? Ela chorando, mas rindo, sob o efeito das Smiles. E a gente vê Wanda e Carrot, finalmente. Tava mais difícil achar Carrot no capítulo do que o próprio Pandaman, tá ligado? Que se esconde, velho. Muito bom, mas tá aí a Carrot. E uma galera tava achando que ela poderia ser a traidora, mas não. Algumas pessoas, eu até li esses comentários, pô, a Carrot tá séria, olhando pro túmulo do Pedro, porque ela já chorou que tinha de chorar. Ela testemunhou a morte do cara. E já passaram-se vários dias, e ali a Wanda, ela tá tendo um primeiro contato. Pô, é um túmulo, é muito forte você ver o túmulo ali. É o concreto, é a comunicação social de que a pessoa morreu, né? Daí se segue uma sequência muito interessante também. Esse capítulo foi todo interessante, né? Essa sequência agora é sobre o Hitetsu e o Zoro. O Hitetsu revela que a Kitetsu III é uma criação dele, aquela espada que tava com o Zoro desde o capítulo, sei lá, 90 e tanto. 90, a gente tá em 900. O Zoro recebeu a Kitetsu III no começo de One Piece e a gente descobre quem a forjou. Então, olha, o Hitetsu, Tenguyama Hitetsu, ele forjou a Kitetsu III, mas deve ter sido antepassados dele que forjaram a Kitetsu II e a Kitetsu I. Será que a forja da Kitetsu I foi por volta do século perdido? Daí o Hitetsu diz que a Kitetsu III, cara que forjou, velho,
e a Ema não podem ser empunhadas pelos fracos. Mas, no caso, o Zoro é um cara muito forte e ele também tá tendo uma certa conexão com a Ema por conta da Wado Ichimonji. E por que disso? Porque ambas, a Ema e a Wado Ichimonji, foram feitas pelo mesmo ferreiro. Ora, será que esse mesmo ferreiro também não fez a Ame no Habakiri, já que ela é tão igualzinha a Ema? Mas bom, Ema, que é a nova espada do Zoro, e a Wado Ichimonji foram feitas pelo Shimotsuki Kozaburo. Ele deixou o ano ilegalmente há 50 anos, então talvez tenha sido esse Shimotsuki Kozaburo que fundou o vilarejo Shimotsuki lá no East Blue. E ele deve ter forjado a Wado Ichimonji pro Koushiro, que é o mestre do Zoro. E daí o Koushiro passou pra Kuina, ela morreu, Koushiro deu para o Zoro a espada da promessa. Que massa! E o Hitetsu ainda diz, né, que a Ema ainda não é uma lâmina negra, mas o Hitetsu tem fé que o Zoro vai conseguir essa proeza de transformar a Ema numa lâmina negra. E eu creio que as outras também, viu? A Wado Ichimonji, a Kitetsu Terceira, todas as três virarão Kokuto. E o Luffy, no finalzinho dessa sequência, é mostrado dominando o Ryuou, mandando um golpe no árvore. É bem impressionante, né, galera? Porque quem vem ler esse capítulo bem desavisado, parece um erro de quadrinização. O Luffy dando um soco e a árvore explodindo, parece que veio algum tiro de outra direção. Mas não, é porque nos princípios, segundo os princípios do Ryuou, o Luffy tá quebrando a árvore de dentro pra fora. Ela estoura, velho, como se tivesse vindo algo da outra direção. Isso é muito apelão. E o Luffy diz, te prepara, Kaido. Essa eu quero ver! No final, o maldito do Shogun Kurozume Orochi descobre sobre o Porto Lagarto. Mas bom, ele é um nativo de Wano. Então, né, seria óbvio pra ele também, ou pelo menos, não que ele descobrisse, mas a informação chegar até ele por qualquer pessoa. O problema é que ele também descobriu que a Hiyori tá no cemitério no nordeste de Wano, em Ringo. E a gente vê o LOL aparecendo logo depois dessa sequência do Shogun. Então, o LOL é traidor, galera. Foi ele. Eu tava observando a quadrinização dessa página, certo? Dessa página dupla. E eu notei, eu vou mandar uma vibe esperançosa e depois cortar. Vejam só. Eu notei nessa página dupla que o Oda afastou o requadro, o quadrinho que tá o LOL, das partes do Shogun. Aí, opa! Então foi o Oda querendo dizer que aquela sequência do Shogun não se liga diretamente com aquela do LOL. Mas é uma página dupla. E a gente vê lá em cima que a sequência do Zoro é claramente a mesma e tem um requadro do Zoro que está separado dos demais, porque é uma página dupla e o Oda fez essa separação para quando a gente abre o capítulo na leitura não comprometer, não ficar nenhum quadrinho escondido, nenhuma parte da ilustração escondidinha. Então foi por isso que o quadrinho do LOL estava separado do resto dos quadrinhos do Shogun. Então, eu mandei uma esperança aqui pra vocês, né, e cortei já na mesma hora. E aí, vem a narração do Oda. Agora se preparem. Com um claro céu azul e flores de cerejeira espalhadas pela capital, as cortinas finalmente caem sobre o dia do Festival do Fogo. A grande guerra que irá abalar o destino do mundo inteiro vai começar. Fim do segundo ato de Wano! Este é o mangá, esta é a obra-prima de todo o planeta Terra, da humanidade. Mas vamos analisar a estrutura do teatro Kabuki em atos. Achei bem importante, bem pertinente trazer isso pra cá, porque o Oda finalizou o segundo ato. Era algo que a galera na previsão tava prevendo muito, e eu, pô, será que o Oda vai trabalhar a estrutura de atos até o fim? Ou foi um charminho ali do final do primeiro ato, do comecinho de Wano? Não, realmente teremos esse fechamento de cortinas indicando, acabou um ato, vai começar o outro. Então, segundo o teatro Kabuki tradicional, temos 5 atos, certo? Eu não acho que o Oda vai seguir 5 atos aqui no mangá. Mas olha só, o primeiro ato é o Jo, é uma abertura lenta que apresenta personagens e trama.
No segundo, no terceiro e no quarto atos, intitulados de Ha, temos uma aceleração do ritmo. Geralmente o terceiro ato culmina num grande evento de drama ou tragédia. E o quarto ato é composto por uma batalha, que seria a guerra. O quinto ato, o Kill, é quase sempre curto com uma rápida e satisfatória conclusão. Em One Piece, como é que eu vejo que o Oda está fazendo segundo essa estrutura tradicional do teatro kabuki? O ato 1 foi bem redondinho, apresentou narrativa e personagens. Mas esse grande ato 2, que durou aí uns 30 capítulos, né, galera? Ele pegou um pouquinho do ato 1, 2 e 3 do kabuki tradicional. Vejam só, teve ato 1 no ato 2, porque teve mais apresentação de personagens. Teve ato 2 no ato 2, e aí é bem pertinente isso, né? Porque a gente notou uma aceleração de ritmo, mas mais no final, né? Com o passar dos dias. Faltam 8 dias, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o segundo ato. Então houve essa aceleração. E teve ato 3 no ato 2, que foi a morte do Yasuie, um incidente trágico. E agora, o ato 3 será tipo o ato 4, a grande guerra. E isso tudo se dirigindo para o 1000º capítulo de One Piece, o capítulo de número 1000. E aí eu creio que teremos um quarto ato bem pequenininho simbolizando o quinto, Kill, que é uma rápida e satisfatória conclusão. Para depois disso, quem sabe o que a gente vai ter, velho? O Baf, Marijoa. Eu quero muito ver vocês agora. Essa é a hora. Lembra que amanhã tem live às 8 horas, hein? Assina Crunchyroll pelo link aí da descrição e até a próxima!